Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, de nome Justiça das Aflições, item 3, leitura. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas, então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justo há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Finalizamos a leitura, amigos, e temos aqui orientações profundas e pertinentes para cada um de nós. O próprio Espírito Superior, que assim orienta a todos nós, ele diz que o Espiritismo é o meio de explicar as situações que nós contemplamos, observamos em nosso mundo encarnado, no nosso planeta Terra. Quando nós experienciamos a escassez do pão, as dificuldades de ordem financeira, afetiva e demais situações da vida humana, há uma causa que esclarece que diz respeito à reencarnação, vidas passadas. A justiça, ela orienta e determina para aqueles que transgrediram, violaram as leis divinas, a reencarnar, ou seja, a voltar ao mundo das formas, da carne, do corpo físico, resgatar
os erros e os equívocos de vidas passadas. Então, se porventura eu vivi na riqueza material de forma excessiva, não desenvolvendo os empreendimentos em favor do próximo, não agindo com bom senso, somente concentrando riquezas em minhas mãos, irei viver a responsabilidade da lei de causa e efeito e volto a reencarnar, vivendo a experiência de outro extremo, talvez a dificuldade financeira e a escassez do mundo material, para que eu possa sensibilizar os meus pensamentos, repensar os conceitos de vida que eu tenho e estou sempre aplicando em cada encarnação. O Espírito ainda explica aqui no texto que nós lemos ainda há pouco que a fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias. Ou seja, no mesmo país existem misérias e outros, em número reduzido, vivem na opulência, na riqueza material. A fé no futuro ela consola, mas a reencarnação, que é uma das bases da doutrina espírita, explica quais as razões. Existe uma educação. Estamos recapitulando capítulos não resolvidos e não superados. Na medida que eu vivi o extremo dos excessos, os extremos dos excessos, como, por exemplo, a paixão, os desejos somente para si próprio, esquecendo o próximo, eu irei vivenciar aquele contexto que eu determinei de forma irresponsável, abusando do meu livre-arbítrio. Irei viver aquele contexto, já que eu lesionei vidas, irei sentir naquela experiência de vida posterior, numa encarnação posterior, o que eu mesmo criei, protagonizei no passado. De modo que devemos agir sempre com equilíbrio. E no livro Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 8º, segunda parte, amigos, temos as palavras encantadoras do apóstolo Tiago conversando com Paulo de Tarso. O capítulo O Martírio em Jerusalém. O apóstolo Tiago, filho de Alfeu, ele diz uma grande verdade, que nós devemos testemunhar a nossa vida em favor do Cristo, morrendo devagarinho, diariamente, ou seja, morrendo para as paixões não produtivas, morrendo devagarinho e diariamente para as minhas tendências, inclinações venenosas e perigosas. Com isso, amigos dos estudos, o apóstolo Tiago procura explicar que para que nós tenhamos a possibilidade de entender as verdades da vida maior, da vida em Deus, em Cristo, é necessário que possamos morrer, crucificar o ser velho, infantil, imaturo em nós. Fiquem na paz.